Olá a todos e a todas, sou a Carol Santos da Quinea, estou aqui hoje à distância com o nosso gestor responsável pelos nossos fundos multimercados, renda fixa, o Marco Freire, para a gente falar como que está o posicionamento, como que a gente está passando aí nesse mês de março, falar um pouquinho, enfim, do que é o assunto do momento, né? Toda essa questão aí de coronavírus, quarentena e o que isso significa para nós, para os nossos fundos. Então, vamos lá, Marco, obrigada. Olá, tudo bem por aí? Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom, Marco, primeira pergunta, né? Eu queria que você falasse aí um pouquinho o que está de diferente desde a nossa última conversa, que para mim parece que faz 2 anos e está fazendo 4 semanas agora. Conta aí um pouquinho para a gente como é que está, o que foi aí esse mês de março, por favor. Eu vou contar um pouquinho como é que a gente está vendo a evolução disso e tentar chegar para onde a gente vai também. Então, falar não só do passado, desse mês de março, mas falar um pouco como é que a gente está vendo para o futuro. Começar pela seguinte observação, assim, logo no início de março ficou razoavelmente claro para a gente que nossa hipótese de que o mundo não ia entrar em quarentena era errada. Então a gente vai falar de portfólio acho um pouco mais na frente, mas isso é uma coisa importante para a gente ter em mente, porque logo no início do mês a gente tem que fazer modificação no portfólio baseado nisso. Então claramente o que aconteceu foi, apesar do vírus não ser muito agressivo, ele se propaga muito rápido, então gera uma sobrecarga no sistema de saúde. Essa curva exponencial desses vírus fizeram vários países entrar em quarentena. Isso daí gerou um problema muito grande, porque junto com a crise do petróleo também, gerou uma parada em todo o crédito mundial. Então o que acontece está no período, você não sabe quando você vai voltar à atividade econômica, você começa a se questionar quem vai quebrar e quem não vai quebrar, né? Então você não sabe quais consumidores aguentam, você não sabe quais pequenas empresas aguentam, e mesmo grandes empresas começaram a ter dificuldade. Então isso aí era a situação que a gente vivia até provavelmente meados agora de março, né? E juntou com uma crise ainda por cima, que era uma crise de liquidez, porque o que acontece é que de repente a volatilidade do mercado entra em níveis astronômicos, a volatilidade em níveis astronômicos gera uma necessidade das pessoas alavancarem posições, as pessoas estão todo mundo buscando liquidez em dólar, não estão conseguindo, isso gera muita deslocamento do mercado financeiro e muitas alavancagens de tudo quanto é posição. Então, acho que essa foi a primeira fase aguda da crise, que foi uma fase onde você não tem visibilidade do lockdown, então você não tem visibilidade de economia, de atividade econômica, você não tem visibilidade nenhuma de crédito e você não tem visibilidade nenhuma de liquidez. O que agora a gente está vivendo, que eu vou chamar de segunda fase aqui nessa história? A segunda fase é o seguinte: a cavalaria dos bancos centrais mundiais, a cavalaria dos governos mundiais, elas entram para te garantir o seguinte: primeira coisa, o mercado está líquido, então o Banco Central americano, o Banco Central europeu fizeram operações de liquidez estratosféricas. O que eles fizeram em uma semana foi o que eles demoraram em fazer 12 meses na crise de 2008. Então a liquidez do mercado estabilizou, então o mercado atualmente para de ter que desalavancar, o mercado consegue olhar as coisas de uma forma um pouco mais clara. A segunda coisa que eles começam a fazer também é começar a resolver o crédito, principalmente para as grandes empresas. Então os bancos centrais entram comprando esse crédito, então você começa a estabilizar um pouco esse mercado de crédito, e essa é a etapa que a gente vive hoje, tá? O mercado já está mais alavancado, está com liquidez e tendo um pouco mais suporte em crédito, e a gente sabe também que o governo vai dar dinheiro nas principais economias do mundo para mais ou menos manter a economia nesse período de lockdown, se o lockdown for curto, tá? Não quer dizer que não vai ter muito sofrimento na economia, vai ter, desemprego vai subir muito rapidamente em todas as economias do mundo, é uma situação muito atípica econômica, mas ele vai conseguir talvez dar uma ponte de apoio nesse período. Essa é a segunda etapa, que é a etapa que a gente vive hoje, e mais uma vez, depois a gente volta o que significa para ativos financeiros e investimentos. O que eu acho que é a terceira etapa, que a gente vai passar um pouco mais para frente. Estou me alongando um pouco, mas depois a gente volta nessas partes um pouco mais de calma. A terceira etapa é o seguinte, é o que eu estou chamando aqui de economia de guerra. O que eu estou chamando de economia de guerra, Carol? Esse é um conceito que a gente tem que ficar bem claro. Assim, o vírus não vai passar daqui a um mês. O auge da contaminação vai diminuir, esses casos vão começar a cair, mas ele vai estar com a gente por um bom período. Então todo governo vai ter que fazer uma certa equação, que é tentar resolver o seguinte: bom, eu não posso ficar parado, porque senão a economia implode, eu não posso voltar ao nível total, porque senão o vírus sobe.
E essa equação ela é dinâmica, porque depende muito das próprias atitudes do governo. Então, se as pessoas da sociedade fazem mais atitudes de distanciamento social, você consegue voltar a um nível de atividade mais alto sem o vírus voltar. Se você consegue desenvolver mais rápido leitos de hospitais, respiradores, remédios e etc., você também consegue operar com nível de atividade maior sem ter problema no seu sistema de saúde. Se você faz, como a Coreia tem feito com bastante sucesso, um número grande de testes e consegue ser rápido identificar os focos, isolar aqueles focos, você consegue operar com nível de atividade maior sem voltar ao vírus. Então, eu acho que vai começar a discernir para a gente conseguir ter visibilidade de crescimento econômico e aonde que vai poder voltar ou não, dependendo das atitudes dos governos e quanto eficiente eles são no que eu estou chamando de economia de guerra, que é você conseguir voltar à atividade sem o vírus subir muito, que vai ser bastante dependente do que o governo vai fazer nesse período de quarentena. Esse período de quarentena tem que ser para ter esse plano e alguns governos, obviamente, vão ser mais eficientes ou não nesse plano. E a última etapa, que vai ser mais de longo prazo, eu já estou querendo deixar isso claro, porque para deixar que isso aqui vai ter repercussão de longo prazo e vai estar com a gente por muito tempo, vai ser as etapas políticas, né? Então, os governos foram bem sucedidos no que eu estou chamando de economia de guerra, eles já provavelmente vão ser recompensados politicamente, os que não forem vão ter repercussões políticas vindas daí. Então, lá na frente, a gente vai começar a atribuir culpa. A gente já vê o Trump falando que é o vírus da China. A gente vai começar a ver quem vai ter que pagar esses estímulos fiscais todos que foram feitos. Então, vai ter discussão de tributar, eventualmente, grandes fortunas, tributar grandes empresas. Tudo isso que vai ser uma discussão de muito longo prazo. Muito longo prazo não, mas de longo prazo, que o mercado não consegue precificar agora, mas que é importante a gente estar na cabeça, porque como a gente lidar com essa economia de guerra vai ter repercussões políticas na frente em todos os países. Então, essas 4 etapas, tá, Carol? A gente primeiro teve, até meados do mês, uma crise total de crédito e liquidez, e sem nenhuma visibilidade econômica. Depois, a gente resolveu um pouco a parte de crédito, mas não totalmente, melhorou substancialmente a liquidez, que é onde a gente está agora. A gente só vai ter visibilidade de crescimento quando a gente souber como é que vai ser essas economias de guerra operando e como os governos vão ser eficientes de conseguir resolver essa equação entre crescimento e vírus, e sempre na cabeça as repercussões de longo prazo políticas que tudo isso vai ter. Perfeito. Eu acho que, porque a gente está aqui hoje, né, muito todo mundo ligado nesse fator humano, todo mundo em quarentena, então é interessante esse posicionamento específico do que está acontecendo com os mercados. Então, ao longo então desse mês, fala um pouquinho para a gente especificamente das posições do fundo, né, ao longo dessas fases que você, né, comentou aí desse mês, como que aconteceu o direcionamento do fundo e os reposicionamentos? Então, primeira coisa, assim, quando a nossa hipótese de que não ia ter confinamento mostrou ser errada, a gente tinha que adaptar o portfólio e assim foi feito. Então, diminuiu a nossa posição direcional de bolsa para aproximadamente 30% a 40% da posição original e diminuiu nossas NTNBs longas, porque a gente sabia que tem discussão no Brasil sobre o fiscal, dado que ia ter uma repercussão fiscal dessa crise no Brasil. Então, essas foram as 2 posições direcionais que a gente diminuiu no início do mês. Tá? E foi bom a gente ter diminuído, porque isso protegeu parcialmente o resultado do fundo. O que a gente fez agora nessa segunda etapa que eu estou descrevendo? Então, lembra? Então, a gente viu o lockdown, a gente diminuiu o risco, que ia passar na etapa da metade do mês, que é onde todo o mercado não ia ter parâmetro para precificação. Agora, na segunda etapa, o que a gente começou a montar de posição e onde que a gente está entrando, comprando o risco nesses últimos dias? A primeira coisa, lembra, agora o mercado tem liquidez, o mercado consegue precificar as coisas de uma forma melhor, que antes estava uma venda indiscriminada. Então, ele vai voltar para as posições que tem mais convicção. Aonde que eu acho as oportunidades, onde que o mercado vai começar a procurar coisas mais claras. Primeiro, eu acho que na parte de bolsa, você tem que ir nas empresas que você sabe que vão sobreviver porque não estão alavancadas. Então, por exemplo, a gente comprou bastante coisa de tecnologia nos Estados Unidos. São empresas que ainda têm crescimento estrutural, que são beneficiadas com juros super baixos que está hoje. A história secular continua e eu acho que o mercado vai voltar a comprar quando você tiver um pouco mais de visibilidade. Aqui na Bolsa Brasileira tem algumas empresas que a gente gosta, que a gente manteve, por exemplo, no setor elétrico, que são empresas que vão ser menos afetadas por essa crise e que com juros baixos também ganham, então acho que vale a pena comprar. Então, esse tipo de coisa que a gente começou a comprar. Então, primeiro, eu não tenho visibilidade ainda no crescimento, mas eu já tenho que o mercado vai começar a voltar a comprar ativos que têm qualidade. Então, vamos no qualidade, vamos comprar esses ativos, que esses ativos têm para voltar, são ativos mais protegidos que podem ter um bom rebound. Então, a primeira coisa que a gente comprou na bolsa que a gente tem é isso, tá?
Segunda coisa que eu acho que a gente fez bastante e eu acho bastante bom ainda, a parte de juros curto, tá? Não só no Brasil como no México. Então o mercado, no meio dessa volatilidade de diminuir posição, começou a precificar que o juros no Brasil ia ter que subir. Então você vê curvas de juros para 1 ano, 2 anos, 3 anos, super inclinada, que no fundo é um prêmio de risco que o mercado coloca, porque estava desalavancando posição e porque tem muita incerteza sobre a trajetória fiscal. Mas a verdade é que a recessão econômica vai ser grande. E o Brasil, o México, esses países que a gente está colocando juros, são países que têm feito menos fiscal. Então, se pega um país como os Estados Unidos, a resposta fiscal foi gigante. Um país como o Brasil, a resposta fiscal ela ainda é muito modesta. Ela vai aumentar, mas ela vai ser razoavelmente modesta, dado o tamanho do problema. Então, a economia vai ficar muito fraca, a inflação vai ser super baixa. Imagina, preço de gasolina despencando, preço do álcool despencando, menos demanda por serviço como restaurante, passagem aérea, enfim, você pode nomear vários setores que vão ter carros, quem vai comprar carro agora. Então, vários setores que estão tendo muita queda de demanda vão ficar estocados, vão ter que eventualmente até vender esses estoques, muita gente pela internet, fazendo desconto pela internet. Então, de fato, a inflação vai ser muito baixa e o grau de atividade vai ser muito sofrido. Então, acho que esses juros têm que ser subir nem pensar e vão ter que cair ao longo do tempo. Então, acho que tem posição aí para fazer nesses juros, a gente montou, a gente tem sido bem ativo nesses mercados. O caso do México é parecido. A curva do México estava precificando também, que ia ter que subir. Juros brasileiro. Juros brasileiro e juros no México, onde a gente tem, na parte mais curta, até 3 anos, de modo geral. Juros no México é a mesma coisa, tá, Carol? O mercado começou a precificar que ia ter que subir juros por lá. Você que é um país que tem uma conta fiscal ajustada, que tem uma conta externa super boa, vai sofrer muito com a economia, que também está fazendo medidas fiscais para ajudar a economia, então vai ter que cortar juros. Já teve, depois que a gente começou a aumentar a posição intermittent, que o Banxico, né, o Banco Central do México, cortou 50 pontos, e eu acho que ainda tem bastante por vir, tá? O mercado lá no México, por exemplo, liga muito essa história de câmbio depreciando com inflação, mas eu acho que ele está subestimando o impacto da atividade econômica que vai ser para baixo, tá? Então a gente está indo por aí, tá? Nesses dois vetores que a gente está atuando principalmente na parte de juros e na parte de bolsa nessas empresas que a gente tem convicção que são menos, de certa forma, um pouco menos dependentes de atividade econômica e que tem uma posição de caixa bastante forte. Isso aí tudo a gente está gostando e está comprando. E por último, tá, em menor escala, mas é importante, está aparecendo bastante oportunidade também no book de volatilidade, tá? Então, obviamente, no meio dessa crise, os preços de seguros explodem, impressionante, assim, então bateu níveis realmente 2008, acima de 2008, algumas coisas, então também está aparecendo algumas oportunidades aí, que eu acho que foi muito nesse auge de liquidez. Imagina, é uma situação até atípica, né? Todo mundo que provê liquidez para o mercado, de repente tem que ir para a sua própria casa para conseguir preparar e trabalhar como antes, assim. As pessoas precisam até de um certo tempo para se adaptar a uma nova rotina. Então deu muita ruptura e isso está dando oportunidade para a gente tentar explorar, tá? Então acho que esse é o resumo, tá? Então diminuindo a posição direcional logo no início do mês, como as quarentenas começaram, principalmente a NTNB longa e a parte de bolsa direcional. E voltamos ao longo do mês, nas últimas semanas, para o juros curto Brasil, juros curto México e comprando algumas ações nos setores que a gente acha que são caixa líquido. É mais ou menos essa a história do fundo. Mas aí, assim, o fundo, aí você falou bastante da parte direcional, né, do fundo. Os fundos nossos também tem uma parte micro, né, não direcional, importante na estratégia. Comenta um pouquinho aí para a gente sobre ela, por favor. Sim, então você pega, por exemplo, a gente protegeu bastante a parte direcional de bolsa, mas teve resultado negativo no nosso book de pares, né? Nosso book long and short, onde a gente compra e vende. E aí eu gosto de dar uma... Por quê? Porque nesse período de desalavancagem todo mundo desalavanca tudo. Eu acho que aí vai ser mais um lugar que vai começar a surgir chance para a gente no futuro. Então vamos lembrar um pouco o que está acontecendo no mundo. Assim, eu sempre gosto de olhar todas as classes de ativos do mundo, seja fundos, seja ativos mesmo, bolsa, juros, para saber o que está acontecendo. Se olha o risco-retorno dos ativos no mundo, o pior risco-retorno que teve foram os fundos long and short globais. É curioso isso, né? É pior do que petróleo, é pior do que commodities, é pior do que as bolsas. Os fundos long and short sofreram muito. Por quê? Lembra, meados do mês passado, a gente estava com essa desalavancagem quando tinha liquidez. Então todo mundo tem que estopar isso e fica muita distorção entre os papéis.
Então a gente sofreu com esse movimento, então nosso book talvez mais da metade do estado de bolsa negativo nesse mês veio do book long and short, por causa desse descolamento do mercado, mas vai dar chance para a gente daqui para frente, tá, Carol? Então eu acho que isso daí vai ter, o mercado no início ele zera tudo, depois ele começa a olhar o que é para comprar, o que é para vender. Então eu acho que nesse momento vai ter chance, vai ter grama aí para a gente tentar plantar. E falando do book de volatilidade, que é o lado positivo do fundo, a gente ganhou bastante. A gente, no book de volatilidade, a gente tinha comprado seguros na parte de volatilidade de moedas, a gente comprado seguros de volatilidade também de commodities. Isso ganhou dinheiro no mês, foi um ponto importante para suavizar um pouco o que estava acontecendo na outra parte do book micro. A gente zerou esses seguros, tá? Então atualmente está bem menor, a gente não tem mais comprado em volatilidade de moedas, a gente não tem também mais comprado, está bem menor no comprado em volatilidade de commodities agrícolas, e como eu falei, até está tendo oportunidade de entrar na outra ponta, porque tem algumas situações que vale a pena de ganhar seguros que estão excessivamente altos. Entendi. E Marco, bom, e aí, quanto tempo demora isso que a gente, né, quanto tempo a gente imagina que essa crise fique, ou que, né, que essas novas rotinas precisem ser seguidas no nosso dia a dia aí? Cara, eu acho que vai estar isso com a gente por muito tempo, assim, eu acho assim, nos próximos meses a gente vai ver as pessoas voltando para ruas, não vai ser a situação drástica que está agora, assim como está voltando na China, assim como está voltando em outros países da Ásia, então não vai ser essa situação que está quase tudo parado como é agora, mas como eu falei, eu acho que a melhor coisa para a gente ter na cabeça é esse framework de você pensar como uma economia de guerra. Quem vai se adaptar bem, quem não vai. De modo geral, as economias se adaptarem bem vão ser premiadas com as bolsas subindo mais, com as moedas subindo mais e com a curva de juros menos inclinada. Os países que não souberem coordenar bem, não tiverem uma boa capacidade política para você conseguir voltar à atividade econômica com a menor ruptura possível no seu sistema de saúde, eles vão ter as moedas mais fracas, vão ter as bolsas piores e vão ter a curva de juros mais inclinada. E a gente vai ter que, ao longo do tempo, começar acompanhando dia a dia como é que está a atitude de cada país e quem vai ser os vencedores e perdedores de longo prazo. Por exemplo, hoje, claramente, os países da Ásia se destacam como estão fazendo um bom serviço, estão conseguindo impressionantemente bem fazer o tracking para os casos, isolar os casos, então conseguindo voltar à atividade sem voltar o número de casos de vírus subir. Assim, uma parte vai subir, tá? É normal, assim, não vai ficar tão baixo como está agora lá na NASA, vai subir um pouco, mas sem subir, sem sobrecarregar o sistema de saúde. Acho que essa é a equação-chave. E, por exemplo, eu acho que eles vão ser premiados em algum momento com moedas mais fortes. É outra oportunidade que a gente vai ter nessa parte de moedas, eu acho que é um pouco disso. Assim, o mercado, no meados do mês não tem liquidez. Não tem liquidez, as dívidas são todas denominadas em dólar, o dólar sobe contra todo mundo. Quando a liquidez começa a voltar, as pessoas começam a olhar, bom, quem está fazendo bom serviço? Quem estiver fazendo serviço vai ter um fiscal muito pior, vai ter que monetizar muito mais dívida, vai ter um estrago de atividade muito pior, quem estiver fazendo um bom serviço, tudo isso ao contrário. Então, os Estados Unidos vai fazer um déficit fiscal esse ano de, sei lá, 10, 15% do PIB, uma coisa nunca antes vista. Então, os Estados Unidos, claramente, ele entrou atrasado na crise e está tendo que vir com uma bazuca. Esses outros países tiveram um impacto fiscal muito menor para conseguir contornar a crise. Então, em algum momento, eles vão ser premiados. Então, acho que vai ter também oportunidades nessa diferenciação ao longo do tempo, mas, mais uma vez, a gente vai ter que ficar olhando sempre, tá? O Brasil vai ter seus desafios, então a atividade vai voltar aqui nos próximos meses, mas lembra, a gente vai entrar no período frio ainda do ano. Então, se a gente não tiver uma boa coordenação entre os estados, se a gente não tiver um alto grau de teste, a gente pode voltar a ter problema no futuro. Então, acho que as coisas por enquanto acalmam, acho que o Brasil até teve uma parte boa que ele entrou cedo para começar a fazer a parte de lockdown. O Brasil não demorou como outros países, então isso foi bom. Então, os casos acho que vão cair, acho que a atividade econômica vai voltar nos próximos meses. Mas a gente vai ter que acompanhar como é que está sendo o serviço no dia a dia, se a gente está, mais uma vez, fazendo um bom serviço de construir hospital, treinar médico, fazer teste em larga escala, as pessoas estão respeitando o distanciamento social. Se a gente fizer isso, ok. Senão a gente pode voltar a ter problema também quando o frio voltar. Tá? Não necessariamente vai ser só uma onda e agora está tudo bem. A gente vai ficar nessa situação por algum tempo e a gente vai ter que ir acompanhando e se adaptando conforme as oportunidades forem surgindo. Tá? Em termos de mercado, é um período que vai ter muita oportunidade. Já está tendo, acho que vai continuar tendo, então a gente vai ter que estar sempre atento para tentar explorar quando elas surgirem. Perfeito, acho que, né, acho que são as duas palavras-chave aí que você comentou de acompanhar e se adaptar, né? Eu acho que esses pontos são, e nos cuidarmos, né? Obviamente, fazermos a nossa parte
Bom, Marcos, super obrigada. Espero te ver logo presencialmente. E, bom, enfim, todas as nossos canais de comunicação estão disponíveis no nosso site. Eu acho que mais do que nunca é super importante qualquer pergunta, qualquer dúvida que as pessoas tenham, nos encaminhem. Os nossos vídeos também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Bom, obrigada aí mais uma vez, Marco. A gente se vê logo, se Deus quiser. Obrigada.